Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Então, dia 20 assume Donald Trump. E coisas já estão acontecendo pelo mundo aí, né? A renúncia, o aviso de que vai renunciar do primeiro-ministro do Canadá, que eu conheço como o filho do Pierre Trudeau. Eu lembro do Pierre Trudeau, que eu estava na faculdade na época, e ele foi o primeiro chefe de Estado a usar tênis, né? E o filho dele está aí há vários anos como chefe de governo do Canadá. Como se sabe, o chefe de Estado do Canadá é o rei da Inglaterra. O Canadá faz parte da comunidade britânica. O Trump está falando aí, puxa, o Canadá bem que podia se juntar a nós, né? Mas aí Trump assume dia 20, perdão. E antes disso, como eu disse, estão acontecendo coisas. Hoje aconteceu uma coisa importantíssima. O CEO da Meta, a Meta é dona do Facebook e do Instagram, o Mark Zuckerberg, que era sócio de um brasileiro na fundação do Facebook, eram 5. O brasileiro Eduardo Saverin era um desses 5, com o Mark Zuckerberg. E ele hoje faz declaração surpreendente, dizendo que vai acabar a verificação de fatos no Facebook, no Instagram, porque está conduzindo mais a erros do que a correções. E está tendo uma tendência política nessas verificações. Tanto que a equipe de verificação que estava lá na Califórnia vai para o Texas, porque ali na Califórnia tem aquela influência woke. Bom, e mais, aí ele disse que na América Latina tem certos tribunais secretos que fazem censura nas redes sociais, tirando conteúdo. Acho que no Brasil não é, porque a Constituição do Brasil diz, no artigo 220, é vedado todo e qualquer tipo de censura política, artística, tem mais um termo lá, qualquer tipo de censura é vedado pelo artigo 220 da Constituição brasileira. Suponho que nenhum tribunal brasileiro vá ousar contrariar a censura. Mas muita gente acha que ele está se referindo ao Brasil. América Latina tem tribunais, aqui a frase dele traduzida, né? Tribunais secretos que ordenam a remoção de conteúdo. Bom, e ele disse mais, para deixar tudo muito claro. Vamos trabalhar com o presidente Trump para resistir a governos que perseguem empresas americanas e pressionam por mais censura. Está muito claro. Aí as pessoas perguntam, por que agora? Sim, porque ele explicou que para fazer isso, essa resistência, só com o apoio do governo americano, que ele não teve esse apoio do governo Biden para fazer. Foi Elon Musk resistiu e acabou cedendo, sem o apoio da Casa Branca. Agora ele vai fazer parte da Casa Branca. Elon Musk X. Já teve reação no Brasil. Já passaram um recibo lá no Palácio do Planalto. A Secretaria de Comunicação, um diretor da Secretaria de Comunicação de Lula, disse que isso é um convite ao ativismo da extrema-direita. Quer dizer que a extrema-esquerda não usa Facebook e Instagram, é isso? O centro não usa, os isentões não usam. Estranho. E aí ele mostrou a ideologia, né, que vão dar liberdade de expressão individual e deixar de proteger outros direitos individuais e coletivos. Esse coletivismo soviético, como fica marcado, né? Bom, tem um outro assunto.
Bom, eu falei em SECOM, agora foi anunciada a demissão do ministro Paulo Pimenta, que foi tão importante que foi um ministro especial para o Rio Grande do Sul. Ele foi apontado como Lula como solução para o Rio Grande do Sul devastado por enchentes. E agora está tirando porque acha que o problema é de comunicação. Não é problema de comunicação, é problema de... Não adianta ter um grande publicitário e não ter um bom produto. Aliás, o governo não precisaria de propaganda. Bastaria ter um bom produto. Governo que presta bons serviços públicos não precisa estar anunciando toda hora o meu serviço público é o melhor, né? É o mais barato, é o que você tem por menos imposto, não é? Propaganda é assim. E então vai vir um publicitário, um marqueteiro para funcionar na SECOM. E Paulo Pimenta provavelmente volta para a Câmara dos Deputados. Aliás, ele tinha sido eleito para representar os eleitores dele do Rio Grande do Sul e não para ser empregado de Lula. Os eleitores ficam olhando. Eu estou dizendo isso agora, como eu disse sobre Eduardo Bolsonaro quando quis ser embaixador em Washington. Eu disse, mas que diabo? E os 1.865.000 eleitores que votaram nele vão ficar na mão? Acho isso um absurdo. A pessoa é eleita para representar um estado como senador e, de repente, aceita outro cargo, vai ser ministro, né? E dá uma banana para os seus eleitores, um desrespeito incrível, que só é entendido, engolido, digerido pela passividade do patrão, que é o eleitor, o pagador de impostos. Né? Por falar em pagador de impostos, a novembro, diz a agência oficial, o melhor resultado na arrecadação federal. Significa que você, como todos os pagadores de impostos, pagou mais imposto em novembro. Você pagou em novembro 209 bilhões de impostos federais. Isso é recorde, segundo a agência oficial. Até novembro, só até novembro, nós, pagadores de impostos, pagamos, segundo os números oficiais, 2 trilhões 391 bilhões. Descontada a inflação, o aumento real foi de quase 10%. Tô bom. E eu queria falar sobre aquele soldado do IDF, das Forças de Defesa de Israel, soldado Yuval. O Ministério Público, que examinou o pedido de uma ONG da Bélgica, que é ligada ao Hezbollah e aos palestinos, ao Hamas, disse que não há prova nenhuma dos atos gravíssimos invocados contra ele, que são alegações produzidas por um único lado, que podem não passar de narrativas e não tem nenhum significado. Tanto é que a juíza da Vara Federal que recebeu esse pedido não aceitou o pedido de prisão dele e muito menos o pedido de cassação de passaporte e apreensão de telefone celular. O soldado Yuval estava passando férias em Morro de São Paulo, na Bahia, e teve que sair às pressas para a Argentina quando soube disso. E fizeram acusações gravíssimas contra ele. E mexeram na Justiça Federal brasileira. Mobilizaram a Justiça Federal, o Ministério Público, a Polícia Federal. Vocês lembram, em dezembro de 22, quando o PL foi multado em quase 23 milhões de reais por
litigância de má-fé. Ou seja, que o pedido do PL de verificar todas as urnas do primeiro e segundo turno era um exagero, estava atrapalhando a justiça eleitoral, e isso seria litigância de má-fé, que merecia a multa que o PL pagou de 23 milhões. Eu estou pensando se não é o caso de multar essa gente que inventou essa história toda do soldado israelense. E deu trabalho para a justiça brasileira, para a polícia, para o Ministério Público, e acabou com as férias merecidas do soldado Yuval, que estava defendendo Israel depois de um ataque cruel, criminoso, maligno, do modo como foi feito. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.